Olá, pessoal. Estamos aqui para falar um pouco para vocês o que aconteceu no dia de campo da BC Feijão, né? Quem não pôde ir lá presente com a gente vai trazer aqui um pouco a mensagem, né? Então, em nome da Singenta, a gente vem, como vocês podem ver aqui, inovamos, né? No feijão e junto com você. Então, a gente hoje busca diversas maneiras de inovar, pensando quando a gente fala em produtos, né? Pensando em proteção de plantas. Quando a gente fala em produto, a gente traz aqui para vocês várias novidades, né? Moléculas novas, né? Então é uma forma de inovar trazendo moléculas novas. Outra forma de a gente poder melhorar essa proteção de planta é buscar o sinergismo das moléculas. Eu vou estar apresentando para vocês alguns desses sinergismos que a gente traz. E também a questão das formulações dos nossos produtos, né? Então, formulações inovadoras aí que vêm agregando na proteção da planta, né? Na proteção do cultivar do feijão aí. E a gente traz também mantendo o nosso portfólio completo para a cultura do feijão. Então, basicamente, né, a gente conseguiu ver lá no dia de campo como produzir uma planta de feijão, né, para ter alta produtividade e alta rentabilidade, né? A gente conseguiu ver lá também a boa parte da correção de solo, né, o sistema de produção que a gente está inserido, tem soja, tem milho, né, dentro do nosso sistema. A gente conseguiu ver bastante coisa em relação às cultivares, então altas cultivares com grandes potenciais produtivos, né, grande qualidade de grão, que no final do dia é importante para a cultura do feijão, né? As ervas daninhas e pragas, doenças, né, que vem tirando grande parte da produtividade. A gente vai poder falar um pouco mais aqui sobre vocês, sobre como manejar essas doenças aí, né? Vocês viram também sobre adubação foliar e também viu as tecnologias de colheita que vem inovando aí e melhorando cada vez mais a produtividade, né? Então, no final do dia, a gente necessita para produzir uma planta boa de feijão, uma excelente planta, a gente necessita de todo esse complexo de atividades para manter essa planta de feijão bem nutrida, né? E no final do dia trazendo um alto patamar de produtividade e rentabilidade. Então, eu sou o Rafael Freitas, né? Fico com o desenvolvimento técnico do mercado da Singenta e vou falar para vocês um pouco do manejo, né, fitossanitário da cultura do feijão. Quando a gente fala do manejo fitossanitário do feijão, a gente tem uns detratores, né, da produtividade. Uma delas são as plantas daninhas, né? Depois a gente vai falar sobre um pouquinho de pragas, um pouco de doenças, né? E hoje a gente tem um cenário bastante importante que é a questão de resistência, né, das ervas daninhas aos produtos, principalmente a glifosatos e também aos graminicidas, né, os ACCAs aí. Como vocês podem ver, ó, aqui a gente tem do lado aqui uma foto, né, onde é uma área de pivô que foi cultivado feijão, hoje está com a cultura da soja naquela foto. Porém, o manejo ali já vem tendo grande resistência aos herbicidas, né? Então você vê que foi aplicado glifosato, foi aplicado CCAs e não controlou o pé de galinha. Então, nesse manejo que a gente tem após a era do glifosato, é importante a gente voltar a rotacionar bastante os ativos e também os modos de ação. E no manejo desse hoje em dia, a gente vê que o uso de pré-emergente é um dos pontos mais importantes para você estar controlando e mantendo por mais tempo, né, a sua produção sem ser afetada aí pelas plantas daninhas. Num cenário desse, onde a gente já tem resistência a glifosato, a CCase, não tem mais um produto que controla esse pé de galinha que está instalado, tá? Então, se você deixar chegar num caso desse aqui, por exemplo, você vai ter que fazer uma cata manual, uma capina manual, ou seja, até mesmo uma gradagem aí num cenário desse, né? E aí, com isso, você instalando a cultura, né, o feijão tem uns 30 primeiros dias dela, é o período mais crítico, ele é mais sensível a perdas aí, né, por mato competição. Então pode chegar a 50% até 70% aí de perdas, devido a esses primeiros 30 dias estar na plena absorção de nitrogênio, potássio e cálcio aí, né? Então a cultura também tem baixa competitividade por água, também nutrientes aí, nesses primeiros 30 dias aí até 50 dias. E uma das alternativas para manejar essas ervas de difícil controle, né? Então a gente preconiza fazer um manejo antecipado de 15 dias antes do plantio, né, com glifosato ou com os outros produtos que vai estar conseguindo eliminar aquelas plantas daninhas que já estão ali instaladas, né? No caso daquela situação lá que tem o pé de galinha, então você não consegue estar controlando ele com esses produtos. Então vai ser necessário fazer uma gradagem, falando especificamente daquele pé de galinha na área daquela situação que é um problema hoje, né? Então você pode hoje em dia fazer uma gradagem. Quando você vai fazer essa gradagem? Vai fazer no período mais seco,
que você vai passar, vai eliminar aquela planta daninha que já está instalada ali, aquela planta está perenizada, pé de galinha já perenizado, e não vai ter um rebrote daquela planta perenizada. Porém, vai ter o banco de semente. Então, é um ponto bastante importante quando você também aplicar esse herbicida pré-emergente para controlar essa sementeira. Que o momento ideal seria no cenário que fosse a primeira chuva. Então, choveu, a planta daninha, a semente da daninha vai começar a emergir. Então, antes dela emergir, você tem que aplicar já logo o pré-emergente. Então, na primeira chuva, você vem e aplica o pré-emergente. E dentro das nossas soluções, né, então a gente traz um manejo aí 15 dias antes do plantio, fazer uma dessecação bem feita, né, para começar o plantio já no limpo. E no plantio ali, você planta a cultura e faz o pré-emergente, que a gente tem a opção de trazer o Dual Gold, né, que é um excelente herbicida, que vou trazer aqui para vocês as ervas que ele controla, né? E além disso, ele traz alta seletividade para a cultura do feijão. Juntamente nessa aplicação do plantio, é importante você colocar um produto também de contato ali para eliminar justamente aqueles rebrotes, algumas daninhas que sobrou da dessecação ali naquele momento. Então a gente recomenda o Reglone ali. A gente também tem a opção de trabalhar ali de 10 a 30 dias ali após o plantio, né? Quando começar a emergir algumas daninhas também, temos o Flex para folha larga e o Fusilade para controle de folhas estreitas de maneira geral, tá? Quando eu falo de Dual Gold, então tem um resultado muito bom no controle de capim-colchão. Como vocês podem observar ali, ó, a gente fez um trabalho nos vasos mostrando a eficiência do Dual Gold no controle de capim-colchão, onde foi aplicado o Dual Gold, praticamente não tem ervas daninhas, então capim-colchão, e também no capim de pé de galinha, que é uma erva bastante importante e difícil de controlar, devido a essa resistência a múltiplas aí, herbicidas no mercado, né? Também tem um excelente controle também em caruru, outra daninha que vem realmente tendo os problemas aí com resistência a glifosato. Temos também o capim amargoso, que sempre vem dando trabalho, então o Dual Gold entrega um excelente controle em caruru e capim amargoso. Trapoeraba, poaia branca, em diversas outras ervas, o Dual Gold vai trazer um excelente controle e vai aumentar a sua produtividade e seu patamar de lucratividade, tá? Como que a gente recomenda o produto? Então, sempre aplicar, plantou, aplica o produto imediatamente, então logo após o plantio já faz a aplicação de Dual Gold, na dose de 0,6 a 0,8, com recomendação de colocar um Reglone junto, realmente para eliminar aquelas plantas que já tiver emergido ali, que só o pré-emergente não vai conseguir controlar, tá? Ok? Dando continuidade, né? Saindo do cenário de plantas daninhas, a gente tem um cenário também de pragas, né? E doenças também de solo aí, que causa grandes percas na produtividade. Então a gente fez uma pesquisa aqui, até no dia de campo aqui, várias dúvidas que vieram foram sempre o problema provocado aí por Fusarium, né? Então uma doença bastante importante na cultura, né? Outra questão foi a questão de vaquinhas, né? Mosca branca, sempre tem preocupação com o produtor, né? E então a percepção do produtor seria basicamente o controle dessas doenças. E também além do mofo branco, que também pode vir nas sementes aí também. Então, bastante importante você manejar tanto as doenças quanto as pragas desde o início ali no tratamento de semente. É uma das ferramentas bastante importantes, né? Como vocês já sabem, outras ferramentas, como manejo de plantas de cobertura, né, adoção de biológicos, também são importantes para o controle de doenças no solo, né? E basicamente que a gente tem uma especificidade de falar de um produto que vem realmente mostrando grande controle, entregando grande proteção à produtividade aí da cultura do feijão, que é um produto específico para a cultura, que a gente fala que é o Cruiser Advance, que é um produto excelente para o controle de TS. Então vou trazer aqui um pouco para vocês, um pouco dos resultados aí desenvolvidos durante a safra, né? Aqui é uma imagem, né, que a gente pode observar, onde foi feito um trabalho lado a lado, né, comparado aí uma área que tinha Fusarium, né, que tinha outras pragas aí na cultura. Então você vê a testemunha ali bastante, com menos plantas, né? Bastante plantas com porte de plantas menores, né? Então plantas desabilitadas ocasionadas por Fusarium e por pragas, né? Quando a gente vai com o fipronil do lado, melhora um pouco esse controle, né? Então melhora o controle aí, tanto de doenças quanto também de pragas na cultura, né? Aqui do outro lado a gente tem também o outro produto, a base de mida, mais cheio de carb, né? Também vem melhorando também o controle, né? E quando a gente realmente fala assim de entregar um novo patamar de controle para essas doenças, a gente fala de Cruiser, né? Então a gente tem a opção de trabalhar o Cruiser juntamente com o Spectrum e mais o Maxim, que traz ali, já melhora um pouco do vigor das plantas,
melhora o controle de fusário. E quando a gente fala realmente de Cruise Advanced, né? Então a gente tem 2 doses de 300 a 400 ml. Então melhora realmente o controle de fusário e também o controle de pragas, aí, principalmente de vaquinhas, que vem causando bastante desfolha na cultura do feijão. Aqui então mostrando especificamente a parte de controle de doenças do Cruise Advanced, né? Então tem um trabalho que a gente fez nos vasos ali ao lado. Então coletamos o solo contaminado ali onde tinha uma mancha altíssima pressão de fusário, colocamos esse solo nos vasos e plantamos uma parte de cima ali sem um tratamento de semente e a foto de baixo com o Cruise Advanced 400 ml. Então a gente pode ver que o Cruise Advanced, além de controlar a doença, manter o stand, né? Não teve perdas de stand provocado por fusário, né? Aqui do lado a gente tem um trabalho feito pelo Murilo Lobo, lá pesquisador da Embrapa, né? Então a gente compara a eficiência do Cruise Advanced versus outros padrões de mercado e versus a testemunha. Nos tratamentos ele tem mofo branco, né? Tem macrofomina e também tem fusário. Como vocês podem observar, onde que tem fusário ali, o crescimento micelial da testemunha, onde não tinha um tratamento específico, né? Cresceu bastante fungo de fusário. E também mofo branco, também macrofomina. E onde a gente tinha um tratamento com Cruise Advanced, a gente praticamente não teve esse crescimento de fusário, mostrando realmente o potencial desse produto no controle de fusário e outras doenças de solo aí na cultura, né? E do que adianta tudo isso eu te falar para vocês se no final do dia ele não entregar produtividade, né? Então, no final, além dele promover esse controle de doença, o Cruiser também tem um efeito bioativador, então ele vai melhorar o vigor das plantas. A gente sabe que fusário, a planta precisa fazer raiz, então o Cruiser vai auxiliar, ativar as enzimas para realmente a planta fazer raiz, como vocês podem ver nesse trabalho aqui, dá um melhor enraizamento das plantas devido ao efeito bioativador do Cruiser, então melhorando o vigor das plantas também, né? Além disso, ele vem com um espectro de controle de pragas, então um excelente controle em mosca branca e vaquinhas, né? Onde a gente pode observar aqui do lado. Então, onde que a gente tem Cruise Advanced, a gente tem um residual muito maior no controle de vaquinhas. No final do dia, a gente tem uma menor desfolha provocada por essa praga que realmente vem a cada ano aumentando e causando muito dano na cultura do feijão. Então, tem um espectro de controle muito grande, né? Além de mosca branca e vaquinhas, ele vai controlar corós, né? Diferentes outros coleópteros na cultura do feijão também. Então, quando a gente fala tudo esse benefício dele, a gente traduz aqui tudo em produtividade, né? Então, trago aqui vocês um resultado aqui da Cerrado Consultoria, né? Então, foi feito 3 trabalhos aí no manejo do feijão com Cruise Advanced, né? Então, quando eu comparo o Cruise Advanced com outro padrão de mercado, né? A gente consegue ali 4,1 sacas a mais de produtividade no manejo, realmente entregando um controle de doenças e também protegendo a cultura aí da produtividade dela. Então, conseguimos melhorar muito o que já havia um tratamento sendo usado no mercado aí com o Cruise Advanced. Aqui o trabalho é feito pela Completa Consultoria, né? Então Cruise Advanced versus outro padrão de mercado, então realmente entregando 7 sacas aí frente ao padrão de mercado, né? E realmente entregando um novo patamar de controle de doenças. Então, existem produtos, né, que a gente pode utilizar na cultura do feijão, são específicos, então é o capricho que a gente tem, né? E os benefícios do Cruise Advanced trazer para vocês aqui. Não é uma mistura pronta, 3 fungicidas, né, mais um inseticida. Traz uma conveniência muito grande no manuseio e tratamento de semente. Então ele melhora o controle de pragas e patógenos, promove o vigor das plantas, né, então superior, e tem a consistência dos resultados em diversos padrões de mercado. A gente vê onde a gente usa o Cruise Advanced, tá entregando 3, 4, 5 sacas a mais, até 7 sacas a mais, dependendo da situação de pressão de pragas e doenças. Então no final do dia trazendo um maior ganho líquido aí para o produtor. Como a gente vai posicionar o produto? Então a gente usa de 300 a 400 ml para 100 kg de sementes. Em áreas com pressão de mosca branca e fusário, pressão baixa pressão, né, de mosca branca e fusário, a gente traz a dose menor. E aquelas áreas de altíssima pressão de mosca branca e fusário, 400 ml, também utilizando a dose maior para entregar um excelente controle, excelente proteção da produtividade. E dando continuidade, né, pragas, né, então pensando no cenário que hoje a gente tem uma pressão de mosca branca baixa, né, graças ao vaso sanitário que auxiliou no controle de mosca branca, né, a Syngenta desenvolveu um novo produto, estamos lançando aqui um produto novo, pensando no controle de mosca branca e também controle de minadora, controle de lagarta. Então o Minecto Pro, que ele vem realmente como um controle de mosca branca,
trazendo benefício em outras pragas, como a gente pode ver a seguir. Então, assim, o Minecto Pro é um produto sinergismo de duas moléculas, então inovando nessa questão de sinergismo das moléculas, a gente traz uma diamida mais uma ivermectina, né, realmente para conseguir aumentar o espectro de controle de pragas, né? Então a gente sabe, a gente não tem só mosca branca na cultura do feijão, mas temos minadora, que traz um excelente controle, né? Vaquinhas, lagartas, vai trazer um excelente controle também, o Minecto Pro. E eu trago aqui para vocês também um trabalho, né, onde mostra uma situação altíssima pressão de mosca branca, o Minecto Pro, que como vocês podem ver, as plantas sem menor dano causado por mosca branca, né? Então menor quantidade de virose e menor quantidade de, até uma situação aqui de fumagem, quando você compara a testemunha e também os outros padrões de mercado, realmente um produto que vem entregando grande proteção no controle de mosca branca e também no controle de outras pragas, e como minadora a gente vê na cultura do feijão, tá? Então o Minecto Pro, os benefícios dele, então vai entregar o controle de mosca branca, lagartas, ácaros e também minadora, né? Então traz um residual, um amplo espectro, um grande efeito de choque na cultura, para o controle de pragas na cultura, né? Posicionamento dele aí de meio litro a 750 ml, dependendo da pressão de pragas, né? Reaplicar com necessidade de 7 dias. Utilizar um óleo mineral de boa qualidade, ou Ocma aí, na dose de 250 ml. Quando a gente fala também no feijão, a gente sempre tem problemas de lagarto na cultura, né? Então a gente sabe que já está na soja, tem o problema de resistência, né? Da soja intacta, aí, a questão de falsa medideira, né? E no feijão, essas lagartas também vêm causando diversos danos na cultura. Então a gente traz um produto inovador também, trazendo sinergismo de duas moléculas e também trazendo um pouco também de inovação nesse produto, que é a questão da formulação dele, né? Então, o Influx, ele é um sinergismo de duas moléculas, então benzoadiamectina mais lufenuron, dentro da formulação PEPIT, que é uma formulação que ela facilita o operacional no momento ali do preparo da calda, né? Então não vai dificultar hora nenhuma você colocar 4, 5, 6 produtos naquela mistura. Então ela vai facilitar a vida do operacional ali, não vai ter problema de incompatibilidade, trazendo aí uma maior dispersão na água, facilitando a vida no preparo de calda. Além de que ela é composta pela tecnologia VISIC, né? Que é a proteção da molécula contra a radiação UV. Então isso vai retardar a fotodegradação da molécula. A gente sabe que as benzoatas, né, que as ivermectinas são bastante fotodegradáveis. Então essa tecnologia VISIC vai permitir, ao longo do tempo, um período maior para a planta absorver esse produto, vai ter uma menor perca por fotodegradação. No final do dia vai ter mais produto da planta, promovendo maior controle e trazendo maior residual de controle de lagartas na cultura do feijão. Então, um dos benefícios dele vai controlar todas as lagartas, né, trazer um residual prolongado e uma excelente ferramenta e também no controle de resistência, né? Além de todas essas tecnologias de combinação de dois ativos, né, a formulação que facilita o operacional e a tecnologia VISIC, que realmente aumenta o patamar de controle de lagartas na cultura do feijão. A dose recomendada aí no feijão 100 gramas, né, por hectare, justamente com a adição de óleo, né, adição de Ocma aí na dose 250 ml, e reaplicar aí no início das infestações de lagartas, né. Falar aqui um pouco, né, a gente teve sempre no cenário esse ano, nos últimos 4 anos, na verdade, vem sempre aumentando a questão de trips na cultura do feijão, né. Então, o trips vem se tornando um problema na cultura, principalmente no irrigado, ali que você traz a pressão no cenário de milho safrinha, né, que a trips está lá presente no milho, então aquelas áreas onde tem milho perto, a pressão de trips é ainda maior. E nós viemos inovando com um novo posicionamento do Politrim para o controle de trips, né? Então, novamente, ele é um inseticida organofosforal mais piretróide, né? Então vai atuar de contato, ingestão e profundidade no controle de trips, né? É um produto, então, além de auxiliar e trazendo vocês mais de 80% aí de controle no trips, né? Então vai auxiliar também outras culturas como soja, milho, feijão e algodão, né? E ele também tem um amplo espectro de controle, percevejo, cigarrinha, lagartas, ácaros, mosca branca na cultura. Tem um alto poder de choque, né? 2 modos de ação e vai auxiliar no manejo também anti-resistência, né? Então, falando no manejo de trips, não é um produto só que vai solucionar, tá? Então tem vários produtos no mercado para solucionar, então é questão do manejo. Então, realmente fazer um monitoramento logo no vegetativo, não deixar essa pressão de trips aumentar durante a cultura. Então, isso é necessário fazer a bateria de aplicação de 5 a 7 dias aí, ou no máximo 10 dias, de acordo com a pressão de trips na cultura, tá? Então,
Politrim é uma ótima ferramenta no controle de trips e vai vir para agregar nesse manejo e manter o potencial produtivo da cultura. Então a gente sabe que nosso portfólio é muito amplo pensando na cultura do feijão, na parte de inseticidas, né? Então a gente traz os nossos TS, né? Cruise Advance e Cruise para o controle de pragas e doenças. Pensando em mosca branca, a gente tem a opção de hectare, Volian Flex, né? No controle aí. Pensando no controle de lagar, a gente tem Influx, tem Proclaim, temos Ampligo, né? Controle de vaquinha, tem Mengeu, tem Politrim, né? Mosca branca, também tem o Polo, e também uma excelente ferramenta no controle de ácaros aí, quem tiver problema com ácaros, o Polo também auxilia bastante no controle de ácaro, né? Além do Minecto Pro. E falar aqui um pouco, né? Fechando o nosso tema de manejo fitossanitário, falar um pouco de manejo de doenças na cultura do feijão, tá? A gente traz aqui as principais doenças, né? Então, as doenças agressivas aí na cultura, então temos aí os cenários que se inverte dependendo da época de plantio, né? Então, no verão, tem uma alta pressão de antracnose e de mancha angular, né? No plantio de inverno, essa pressão de mancha angular e antracnose cai, porém, nos trabalhos, vou mostrar para vocês que realmente tira produtividade, mesmo nessas questões de cenário de baixa pressão, né? Já no irrigado, né, aumenta um pouco da pressão de bacteriose, né? E também tem uma pressão de mofo branco, né? E trazendo isso aí, como a gente traz, pensando no controle dessas doenças, mancha angular e antracnose, e também auxiliar no controle de bacteriose, a gente traz o Brovanil Top, pensando nesse controle. Então, produto inovador, pensando na sua formulação, que não necessita de óleo, cultura do feijão bastante sensível a óleo, né? Adjuvantes aí. E realmente mostrar aqui para vocês, através de trabalho, através de resultados, que a gente tem bastante importância essa questão de manejar antracnose e manejar mancha angular na cultura do feijão, né? Então aqui a gente tem um cenário de baixa pressão de doença, de antracnose e de mancha angular, mas mesmo assim, como você pode observar, ó, onde a gente tem uma aplicação, 3 aplicações de Brovanil Top ali, conseguiu entregar quase 9 sacas ali a mais do que a testemunha. Então, realmente mostrando o potencial de dano dessa doença mancha angular e antracnose na cultura, né? E quando a gente compara com os outros produtos, né? Então a gente consegue ali 1,6 sacas a mais ali do que superior a Triflox mais proteoconazol, né? Até o nosso próprio MStar Top aqui, trazendo meio saco a mais de produtividade, Brovanil Top. A piraclostrobina mais metoconazol, né? Brovanil Top, entregando 3,8 sacas a mais de proteção, né? Até o próprio Brovanil, 2,7 sacas a mais aí. Então, realmente, nesse cenário, onde eu tenho Brovanil Top, eu consigo proteger maior minha planta contra as doenças, principalmente antracnose, mancha angular e também bacteriose em cenário de baixa pressão. Outro trabalho a gente fez aqui tentando inserir lá uma aplicação, né, no manejo aí para vir de auxiliar do Brovanil Top no cenário aí do produtor, né? Então, onde comparamos aqui com 3 aplicações. Então, assim, o outro cenário que a gente fez foi trabalhar para ver o que o Brovanil Top aumenta, né, protege a planta ali, trazendo produtividade no manejo do produtor, né? Então, trazemos uma comparação aqui, onde foi feito 3 aplicações de trifloxestrobina mais proteoconazol e trazendo aqui um cenário de 2 aplicações de Brovanil Top mais trifloxestrobina, né? Então, quando eu coloquei 2 aplicações de Brovanil Top no manejo ali, ele produziu 10,2 sacas a mais que a testemunha, né? Produziu 1,5 saco a mais do que onde só tinha 3 aplicações de Triflox mais proteoconazol e produziu 1,8 sacas a mais onde só tinha uma aplicação de Brovanil Top no manejo. Então, realmente um produto que vem para proteger o potencial produtivo da cultura, entregando produtividade para o produtor e aumentando sua rentabilidade. Aqui um outro cenário, então a gente fez uma área também no produtor, onde dessas áreas a gente conseguiu tirar uma foto mostrando realmente o diferencial do controle de Brovanil Top. Então aqui eu inseri uma aplicação de Brovanil Top no manejo do produtor. Então do meu lado direito tem uma aplicação de Brovanil Top e ali do lado do manejo do produtor sem aplicação de Brovanil Top. Então a gente pode observar o controle principalmente aí, né, de bacteriose na cultura do feijão, né? Que vem também entregando com o Brovanil Top um controle muito bom em bacteriose, além de mancha angular e antracnose. Então ele é composto por dois ativos, né? Então tem um sinergismo do multissítio, que é um fungicida de contato, mais um fungicida sistêmico, que é o difenoconazol, né? Com a formação desses 2 ativos eficazes no complexo de doenças, no controle de doenças na cultura do feijão, como antracnose e mancha angular, né?
além da sua formulação ser uma formulação específica para a cultura do feijão, não necessita de adição de óleo, então realmente evitando as fitotoxicidades na cultura, entregando um patamar de controle, entregando produtividade e rentabilidade ao produtor. Então, como que você vai posicionar o produto, né? Então, pode ser aplicado em até 3 aplicações na cultura, na dose de 1,5 litro, e sempre iniciar as aplicações preventivas aí com Brovonil Top na cultura para você realmente entregar um novo patamar de controle na produtividade e produtividade. Então, desde já agradeço você que está junto com a gente, você produtor, né? E sempre conte conosco, né? Então, a Syngenta sempre inovando junto com vocês. Então, realmente, a cada ano, aumentando o nosso portfólio, né? Então, trazemos aí para vocês, só relembrando, né? 3 produtos novos aí, né? Minecto Pro, Brovonil Top e Influx para a cultura do feijão. Estamos trazendo também um novo pré-emergente, né? Que já está na cultura da soja. Futuramente vai ser registrado aí para a cultura do feijão. Também para realmente aumentar aquele controle de plantas daninhas. Então, desde já eu agradeço vocês, muito obrigado. E precisando, pode contar com a gente aí para auxiliar vocês no controle aí do manejo fitossanitário do feijão.